de velocidade. Então chega na curva com a velocidade mais alta do que a curva permite, então não consegue fazer a curva. Não conseguir fazer a curva significa passar em linha reta. Então eu queria que a gente observasse aqui algumas figuras para a gente falar sobre o que é necessário para fazer uma curva. Olho na tela. Quando nós falamos que um objeto precisa fazer uma curva, o que é que nós necessitamos? Estou te dando aqui como exemplo uma pessoa que através de um fio prende um objeto e gira esse objeto sobre sua cabeça. Observe que se nós falamos em termos de força, é evidente que existe a força de tração do fio atuando sobre o objeto. O detalhe é que nós temos uma trajetória circular e, falando em termos de geometria, todo círculo, toda circunferência tem um centro. E não coincidentemente, essa força de tração está apontando para o centro da trajetória. Nós dizemos então que essa força está exercendo uma ação centrípeta. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção a todos vocês. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Não existe atração e também a força centrípeta. Existe apenas a força de tração e ela aponta para o centro e ela faz o papel de resultante centrípeta. Centrípeta é um adjetivo que se dá para a resultante que aponta para o centro. Evidentemente, eu não estou discutindo aqui a força de resistência do ar sobre o objeto e nem a ação da força peso. Eu estou me concentrando apenas na ação centrípeta da força de tração. E é ela que garante que o objeto faça a curva. Em outras palavras, é essa força de tração, essa ação centrípeta, que atua sobre o vetor velocidade, fazendo com que ele mude de direção. Então, nós temos inclusive aqui uma figura curiosa em termos de física. Ele mostra aquela figura anterior sendo vista de cima. Aqui, evidentemente, não existe um vetor velocidade desenhado dessa forma. Aqui é apenas para dar ênfase no que a força centrípeta faz. A gente sabe que o vetor velocidade ele é sempre indicado como sendo tangencial à trajetória. Tangente, todo mundo lembra o que é das aulas de geometria. É uma reta que apenas raspa a trajetória circular. Sendo assim, ela é perpendicular à direção radial, exatamente onde se encontra a força centrípeta. Então, a ação da força centrípeta, nesse meu exemplo, é exatamente a força de tração no fio, ela é responsável por mudar a direção do vetor velocidade. Em outras palavras, para que a curva seja feita. Agora, observe o seguinte, se você não consegue mais que a força atue sobre o objeto, esse objeto não consegue mais modificar a direção da sua velocidade. No nosso exemplo seria o fio partindo, e se o fio se parte e não existe mais a ação da força centrípeta, então é onde entra em ação a primeira lei de Newton, a história da inércia, de que se o corpo está em movimento, a tendência é permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. É isso que significa passar reto na curva. É inclusive um comentário que eu gostaria de chamar a atenção. Tem muita gente que diz que você sai da curva, mas você não sai da curva. Você passa reto na curva. Tem gente que imagina que você é jogado para fora da curva. Talvez pela experiência de andar de automóvel, e quando o automóvel faz a curva, você é jogado, ou tem a sensação de estar sendo jogado para o lado, e aí bate numa porta ou bate na outra. Mas perceba, não é que você está sendo jogado para fora da curva. O carro está fazendo a curva, ele muda de direção e você não. Porque você é um elemento solto dentro do carro. Então a sua tendência é permanecer em linha reta. Daí então acaba que o carro empurra você. Então as pessoas falam em ação centrífuga, como se numa curva eu fosse jogado para fora da curva. Você não é jogado para fora da curva, você passa reto na curva se não tenha nada que lhe segure. Ok? Nós estamos mostrando aí para você na tela como é que se calcula o valor dessa força centrípeta. E observe o seguinte, me acompanha aqui na tela. Quando a gente fala da ação centrípeta da força, essa força tem o seu valor dependente da velocidade com que o móvel se desloca.
Agora, gostaria de chamar a atenção, não é uma proporção com a velocidade, é uma proporção com o quadrado da velocidade. E o que significa estar com a proporção ao quadrado da velocidade? Quando você tem grandezas diretamente proporcionais, uma grandeza aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Nesse caso, se a força centrípeta fosse proporcional à velocidade, uma velocidade 2 vezes maior faria com que a força centrípeta necessária para a curva fosse 2 vezes maior. Mas lembra que nós estamos analisando o caso do descarrilhamento do trem na Espanha. E lá a velocidade na entrada da curva era o dobro da velocidade inicial. E observe que a gente está mostrando para você aqui que a força centrípeta depende do quadrado da velocidade. Significa dizer que para o dobro de velocidade você precisa de 2 ao quadrado, ou seja, 4 vezes mais ação centrípeta para conseguir fazer a curva. E foi isso que não se teve na curva e foi isso que provocou o descarrilamento. É necessário que se entenda o seguinte: se você dirige um automóvel e você entra numa curva fechada e você percebe que está indo em alta velocidade, você pode reduzir a velocidade. E isso deve se fazer de maneira até muito mais rápida do que reduzir a velocidade de um trem de alta velocidade. Quanto maior a velocidade, mais tempo você precisa para frear, para desacelerar. E o que aconteceu nesse caso, segundo os relatos, é que o condutor freou tarde demais. Está relatado que ele ainda conseguiu acionar os freios, mas já estava dentro da curva. E aí, se você já está necessitando da força centrípeta e ela não aparece, ou não aparece em quantidade suficiente, porque a velocidade estava em excesso, não tem como você fazer a curva, não tem piloto que consiga segurar. Aí entram as leis da física. Agora, quando isso acontece nos carros, você tem uma outra maneira de controlar a ação da curva e a ação da força centrípeta. Me acompanha aqui na tela mais uma vez. Observe que a força centrípeta ela também depende do valor do raio da curva. Se nós estamos falando de trilhos de trem, o raio da curva já é previamente determinado. Não tem como você modificar a curvatura dos trilhos. Então, se você pega exatamente no ponto da curva e marca lá o centro de curvatura e marca o valor do raio, esse valor é previamente determinado e não pode ser modificado pelo condutor. Coisa que não acontece se nós estivermos, por exemplo, dirigindo um automóvel. Me escuta, mas não tira o olho da tela. Estou reproduzindo aí para você uma ilustração com a visão superior de uma curva, notadamente uma curva de um autódromo, onde acontecem corridas de automobilismo. Ora, o objetivo numa corrida é chegar primeiro. Para chegar primeiro, você tem que ser mais rápido, mesmo nas curvas. Então observe o seguinte, me escuta, mas não tira o olho da tela. Eu estou mostrando aqui 2 trajetórias possíveis. Uma primeira trajetória em vermelho, onde o piloto percorreria exatamente o traçado da pista. Veja que ele procura se manter a igual distância das bordas, e isso aqui está sendo chamado de raio R1. E uma outra maneira de se percorrer essa mesma pista seria com outro traçado, que a gente está mostrando aqui com um raio em azul, e uma trajetória em azul. Observe, é fácil perceber que a curva feita na trajetória azul ela é mais aberta. Quanto mais aberta, maior o raio. A situação que nós temos aqui é o raio 2 sendo maior do que o raio 1. E qual é a vantagem de nós fazermos a curva com um maior raio? Se nós observarmos mais uma vez a proporção entre a ação centrípeta e o raio, você vai perceber que nós temos uma proporção de relação inversa. Quanto maior é o raio da curva, menor a ação centrípeta necessária. O que significa dizer que, se você precisa fazer uma curva com alta velocidade, é importante que você faça essa curva também com um raio de curvatura grande. No caso do automobilismo, uma das maneiras que se tem de fazer isso é você mudando o traçado. Então é por isso que quando nós assistimos às corridas de Fórmula 1, por exemplo, no final da reta o piloto puxa o carro para fora da curva. Então muitas vezes o pneu toca, passa sobre a zebra que aparece aqui na parte externa,
ele faz a curva bem aberta e aí ele toca por dentro da curva e vai lá fora de novo. Muitas vezes o narrador diz, quando ele erra esse traçado, ele pode levar um X, uma ultrapassagem em X. É quando o outro piloto vem numa trajetória fechada e consegue passá-lo por dentro. E aí então o narrador da corrida fala que ele espalhou na curva. Agora, se faz o traçado correto, entra aberto na curva, passa fechado por dentro e abre de novo lá, seria aumentar o raio para conseguir também uma trajetória que seja feita com a maior velocidade possível. Agora, se a gente está falando de velocidade, o que acontece? No caso de um acidente, problemas com a velocidade são enormes. Veja bem, o problema não é andar em alta velocidade. Eu abri o programa dizendo que as grandes velocidades encurtam os tempos de viagem. Agora, o problema em viajar em alta velocidade é se você precisa modificar o seu movimento. É no caso em que acontecem acidentes. E aí eu gosto